começar a aula. Boa noite, meu nome é Esther, professora de Biologia, atuando como suporte na disciplina Imunologia pelo CEDES. Sejam todos bem-vindos a essa aula. Essa aula é uma aula introdutória, que eu estou passando uma revisão do conteúdo que vai ser cobrado durante esse período. E essa é a parte que eu vou falar da primeira, a disciplina, como vocês sabem, é dividida em dois conteúdos. Conteúdo voltado para AD1 e AP1 e o conteúdo voltado para AD2 e AP2. Esse conteúdo que eu estou falando agora é voltado para AD1 e AP1, beleza? A cada dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem que eu paro e explico detalhadamente. Essa aula vai ser dividida em dois grupos, tá? Como eu tive esse problema no Google, vai ser de 7, agora 7h20 às 7h40 e de 7h40 às 9h, tá? Vou tentar colocar, porque senão fica pesado a aula no YouTube. E se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar um terceiro espaço para responder a dúvida de vocês, tá? Um terceiro grupo de 20 minutos para responder a dúvida de vocês. Vão lá e boa aula para gente. Depois vocês me avisem se estão conseguindo me ouvir bem, tá? Vamos lá. Nós temos vários sistemas para nos proteger, para proteger o nosso organismo. O que é o organismo? O organismo é um conjunto de células que funciona de forma integrada para o nosso corpo trabalhar e sobreviver, tá? Esses organismos, esse organismo, ele interage com o meio ambiente. Porém, para que a nossa saúde se mantenha íntegra, é necessário ter uma área de proteção, uma área de bloqueio. Essa área de bloqueio são vários sistemas nos bloqueando. Por que eu estou falando vários sistemas? A gente tem imunidade inata e imunidade adquirida. E a imunidade inata são barreiras naturais e elementos celulares e moleculares que passam a compor no mecanismo de resposta imune. A resposta imune inata tem início logo que o organismo é invadido, sobre a sua primeira linha de defesa. Como é que funciona a resposta imune inata? É um conjunto de células e produtos e interações moleculares, ou seja, produtos químicos produzidos pelo nosso próprio corpo que combatem a ação de patógenos. Aí vocês vão perguntar, Estel, o que é patógenos? Patógeno é qualquer micróbio, qualquer ser vivo que possa prejudicar a nossa saúde. Nós temos as barreiras anatômicas e as barreiras, nós temos um grupo de barreiras. Deixa eu passar aqui, ó. A imunidade inata se apresenta de 4 tipos de barreira. Barreira anatômica, a pele e as mucosas que impedem ou retardam a entrada de elementos estranhos. O pH da pele não é propício ao crescimento bacteriano. A flora das mucosas é composta por micro-organismos que competem com o patógeno. Olha só. Barreira anatômica, a pele e as mucosas que impedem ou retardam a entrada de elementos estranhos. No caso, o pH é uma barreira química, tá? Que está dentro dessa aqui, ó, físico-química. A temperatura e a capacidade de produzir febre inibe o crescimento de alguns micróbios, moléculas como interferon, lisozima, componentes do sistema complemento, reconhecem padrões moleculares encontrados em micro-organismos e eliminam. O sistema complemento também é uma barreira química, tá? Que ele é formado por moléculas que direcionam ou ativam as células de defesa. É como se eu já estava assistindo o jogo da Olimpíada, tinha uma jogadora do Japão que estava jogando contra o Brasil e estava tomando um isotônico. E eu estava lembrando de um desenho que eu assistia com criança chamada Ursinhos Gummy. Então, cada ursinho Gummy, a Erika deve saber do que eu estou falando. Cada ursinho Gummy tomava um suco, e depois que ele tomava o suco, ele ganhava superpoderes de pular. Ele pulava para a distância que ele precisava. Então, o sistema complemento é um conjunto de moléculas que dá força às células para que essas células se impulsionem na nossa corrente sanguínea, da nossa corrente sanguínea para o sistema linfático,
e assim ele pegue carona para chegar ao local necessário. Sozinha, a célula não consegue percorrer uma grande distância. Então, esse sistema complemento ativa a força dele, tipo, bota ele na força do ódio, para ele chegar ao local necessário e realizar o combate ao patógeno, se ele entrar no nosso corpo. Não só patógeno externo, como algumas moléculas, como príons, que são erros moleculares do nosso próprio corpo, que se localizam em alguns órgãos que impedem esses órgãos de funcionar. E também acontece de algumas células sofrerem algumas mutações e essas células começam a prejudicar a nossa saúde. Então, o sistema complemento potencializa a capacidade de destruição de qualquer patógeno, sendo esse externo ou interno. Barreiras endocíticas. A fagocitose e a pinocitose são mecanismos de defesa que, depois de internalizar o micro-organismo, os destrói dentro da célula. Especificamente, pinocitose, ele é uma estratégia de digestão de partículas pequenas ou líquidas. Fagocitose é uma estratégia de digestão de partículas maiores ou sólidas. A barreira endocítica é como se você estivesse abrindo a célula com uma chave, e a partir do momento que você abre essa célula com a chave, a boca dessa célula se abre para que ela possa receber a informação. Pode comer, entendeu? Pode comer. Então, a barreira endocítica é uma estratégia química que o nosso corpo é um diálogo químico entre as células e o nosso corpo, autorizando que essa célula destrua o patógeno. Barreira inflamatória. A inflamação traz ao local da injúria moléculas com atividade antimicrobiana e moléculas fagocíticas. Toda essa estratégia de defesa, ela tem que ser mediada por alguma coisa. A barreira inflamatória chama outras células para um determinado local que está infectado. É como se você fizesse imagine que você está no trânsito e aquele trânsito é engarrafado. Por quê? As pessoas não estão conseguindo o melhor caminho para se deslocar. Então, vem guarda de trânsito com aqueles bastões de luz e acabam direcionando para o caminho correto para evitar que o carro que está direcionado na vertical ou na diagonal faça ele vá para o lugar correto que permita outros carros se locomoverem. Ele manda o carro voltar, ele manda o carro adiantar. Então, essa barreira inflamatória é um conjunto de moléculas que direcionam o caminho para onde a célula precisa ir para facilitar o processo de imunidade, imunológico. Tá. Os macrófagos e neutrófilos são células de imunidade inata. Na superfície dessas células estão presentes receptores para padrão de conhecimento, chamados de PRS. Isso costuma cair na prova, na AD1. Eles fazem uma historinha, contam uma história, depois pedem para você, bota uma figura, um desenho, depois pedem para vocês identificarem a diferença entre PAMPs e PRS. O que são PAMPs? Em inglês, né? Em inglês não, está traduzido. Padrão de reconhecimento. Cada célula tem tipo um scanner na sua superfície. Quando a gente vai no mercado, não tem o scanner, que é geralmente caixa. Ou você bota o scanner para ver o seu preço do produto, ou a pessoa passa o produto naquele aparelhinho do próprio caixa do mercado. Essas células, as células do sistema imunológico, eles reconhecem, eles olham a célula potencialmente que eles não conhecem. Quem é você? Então, eles olham a estrutura externa da célula e identificam se esse padrão é humano ou não. Se ele identificar que esse padrão não é humano, ele já ativa a barreira inflamatória, chama tipo, tem invasor aqui. Então, essa barreira inflamatória manda moléculas para destruir
ele, na verdade, ele manda o corpo entrar em processo inflamatório. E esse processo inflamatório é como se ele estivesse chamando todas as células de defesa para acabar com aquela célula que está fora do padrão. Até aí tudo bem? Ou vocês querem que eu mude a estratégia de ensino? Tá. Qualquer dúvida é só vocês me falar. Peraí que eu estou respondendo. Sim, eu vou mandar. Nessa folha aqui não tem imagem, mas eu posso mandar para vocês. Primeiro eu vou explicar a parte teórica, depois eu vou mandar para mostrar para vocês as células, cada uma, tá bom? Beleza. Esses padrões moleculares são chamados de PAMPs e são reconhecidos pelos PRRs dos macrófagos e neutrófilos. Como exemplo de PAMPs, podemos citar a peptidoglicana presente nas paredes de bactérias, a manana, o polissacarídeo presente na parede de célula gram-negativa, a manose, monossacarídeo também encontrado em bactérias. Esses padrões moleculares são conhecidos como estranhos pelas células de imunidade inata. Ó, primeiro, PRRs é como se fosse o scanner que tem a capacidade de identificar se as células são humanas ou não. PAMPs são estruturas presentes em células não humanas que podem ser usadas como fator de diferenciação. O que são PAMPs? O tipo de açúcar presente na parede das bactérias, que se chama peptidoglicana, a manana, que também é o polissacarídeo presente na parede de bactéria gram-negativa, a manose, que é um monossacarídeo também encontrado nas bactérias. Existe bactéria gram-negativa e gram-positiva. Vocês sabem a diferença principal entre a gram-negativa e gram-positiva? Sabe a diferença entre bactéria gram-negativa e gram-positiva? Com relação à patogenicidade? Resumindo, é isso aí. Um é bom, outro é ruim. O que acontece? A maioria das gram-negativas fazem mal para a saúde, tá? A maioria das gram-positivas não faz mal para a saúde. Porém, é possível que algumas gram-positivas também causam mal para a saúde. Por exemplo, se aconteceu uma contaminação de gram-negativa positiva na corrente sanguínea, é capaz da pessoa desenvolver uma doença. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vou parar esse compartilhamento e vou apresentar outra coisa. Só um momento. Peraí. Deixa eu ver se apareceu, mudou aqui a tela. Fechou? Ih, gente, peraí. Vocês conseguem ver essa imagem coloridinha? Células sanguíneas, inflamação aguda, inflamação crônica? Conseguem, né? Então tá bom.
A menina falou que imagem ajuda, então eu vou tentar exemplificar aqui. Ó, nosso corpo contém várias células. Todas as células que estão na corrente sanguínea, elas são produzidas na medula óssea, tá? A medula óssea é responsável por todas as células da corrente sanguínea, independente se for a série branca ou a série vermelha, eritrócitos ou leucócitos. Células sanguíneas: monócito, linfócito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, macrófago, eritrócito e plaqueta. Plaqueta não é célula sanguínea. Plaquetas são pedacinhos de células que têm funções específicas, ou seja, ela não deixa o sangue ficar líquido. Porque se o sangue ficar totalmente líquido, ela equilibra quimicamente, ele dá uma estabilidade química e física, mais física do que química, ao sangue. Isso impede que o sangue se esvaia em qualquer corte. Ele deixa o sangue meio gelatinoso. Isso também torna o líquido do sangue mais difícil de fugir do nosso corpo, controlando o fluxo sanguíneo. Isso também controla, por exemplo, uma pessoa que tem hemofilia. Essa pessoa tem uma doença genética que reduz a quantidade de produção de plaquetas. E a redução da produção de plaqueta faz com que essa pessoa tenha uma tendência maior a sofrer hemorragias, tá? Aqui está inflamação aguda. A inflamação aguda acontece quando o neutrófilo, que é uma célula de defesa, todas as estruturas externas dele ficam inchadas. O neutrófilo é uma célula trilobada, ou seja, tem 3 pedacinhos. Isso é o núcleo dele, tá? O eosinófilo também é bilobada, ou seja, tem 2 pedaços. Esse eosinófilo, ele é produzido em grande quantidade quando a pessoa está com alergia. Mais para frente vocês vão aprender sobre imunoglobulina. A imunoglobulina E ativa a produção de eosinófilo. Eu não vou adiantar muito isso não, porque isso é a primeira aula, então eu vou falar de forma básica. Inflamação aguda do mastócito, que também é uma célula que atua na defesa. Olha só como ele está inchado. Isso é quando o nosso corpo está no momento da infecção, tá? Já infecção crônica é quando você tem uma doença por muito tempo. Tipo, você tem uma bronquite aguda, é a ação da asma. Durante a bronquite aguda, seu bronquíolo está totalmente preenchido por qualquer tipo de secreção, e essa secreção é rica em células de defesa para impedir que o seu corpo não realize trocas gasosas, ou seja, não impedir que o seu corpo respire. Porém, esse processo também impede a pessoa de ter troca gasosa. Olha só, ele impede que você entre qualquer contaminação do seu pulmão, mas também impede sua respiração. É uma ação antagônica. Já o linfócito, isso aqui é uma pessoa que está passando por esse período de infecção. Por ele estar infeccionado, para aquele corpo estar infeccionado, o linfócito está totalmente cheio e essa ação direciona que esse corpo está lutando contra uma infecção. Ou macrófago. O macrófago, ele é uma célula da imunidade inata, que como ele está inchado, ele está atuando no combate a algum tipo de infecção. Espera aí, sumiu? Ah, tá. Olha só, aguda, curta duração, horas e dias. Crônica, longa duração, semanas e anos. Isso aqui é fluxo sanguíneo. Ó, inflamação é um conjunto de células
de moléculas que atuam no controle de alguma desordem no corpo. Infecção é o conjunto de células ou de elementos químicos que controlam o desenvolvimento de algum patógeno. Inflamação é uma coisa que acontece naturalmente no nosso corpo. Infecção é uma coisa que acontece se algum patógeno entrar no nosso corpo, tá? Espera aí que eu vou parar a gravação, mas podem continuar aí.